Buenas, meus amigos! Meu nome é Maicon Schiochetti Pacheco Mendes, mais conhecido como Maicon Pacheco ou Pacheco, como fui apelidado aí pelos amigos. Então, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu tenho 22 anos e a minha trajetória na música começou desde muito cedo, na verdade, desde o dia que eu nasci. Meu pai me conta que no dia que voltávamos de Caxias do Sul, quando eu cheguei em casa, que eu moro em Antônio Prado, quando me colocaram no berço, já tinha o meu primeiro presente, uma gaitinha de 8 baixos, vermelha, eu vou mostrar na foto para vocês em seguida, já estava pendurado no meu berço. Então, daquele momento que eu abria os olhos, a primeira coisa que eu enxergava para cima sempre foi a gaita. Então não tinha como dar errado, né? E conforme os anos foram passando, meu pai é músico também, vários outros familiares, o meu avô, os irmãos dele, até inclusive o Porca Véia, o grande gaiteiro Hélio Xavier, que todos devem conhecer também. Eu sou o segundo primo do Porca Véia. Então, para mim, desde muito pequeno, sempre cresci nesse meio, ouvindo meu pai, tocando gaita em casa, ouvindo as músicas. Quando meu avô fazia visita para nós, meu pai e ele tocavam, e mesmo sem entender nada, às vezes de pequenininho, mas estava no meio, ouvindo, e dessa forma então eu cresci. Quando eu brincava, então, em casa, sempre ouvia meu pai escutando os CDs. Muitos CDs, assim, tenho bastante recordações dele passar horas assim escutando, que meu pai sempre gostou muito, além de tocar, de escutar as músicas, coisa que eu também faço muito, porque escutando a música a gente consegue entender então os segmentos, tudo que se deve aprender na música é escutando. Então, desde muito novo eu já me criei nesse meio com meu pai ouvindo muita música. E eu brincando com os carrinhos ali por volta, fui me acostumando então com o som da gaita e da música gaúcha. Com 9 anos, meu pai me pediu se eu teria vontade de tentar aprender. Ele sempre me falava assim, ó, você pode aprender, nem que seja para tocar em casa, tocar para os amigos, tocar no churrasco de domingo. Ou também você não precisa ser um músico profissional, ele sempre me falava dessa forma, ele sempre me deixou bem à vontade nessa questão. E eu comecei a acreditar na ideia, pegar gosto. Então eu disse para ele que eu queria uma gaita. Então, até uma história muito legal que eu gosto de contar, que a minha primeira gaita profissional, depois então dessa gaitinha que eu ganhei, foi uma 48 baixos da Universal. E uma história legal é que essa gaita veio lá de Lagoa Vermelha, onde meu pai nasceu e se criou. Todos os familiares da família dele então são de Lagoa Vermelha. E como meu pai tem muitos amigos lá, por intermédio de contatos, ele encontrou essa gaita, que é uma gaita que é indicada para pessoas que estão começando, uma gaita pequena, uma gaita leve. Então meu pai foi de moto, fez 150 km de moto e trouxe uma gaita nas costas para mim. Então essa história eu gosto de contar porque eu tenho muito orgulho do meu pai por fazer esse esforço por mim. Até peço desculpas pela emoção, é que o meu pai, quando começou a estudar, ele não tinha condições, então eu reconheço muito o esforço que ele fez por mim. E então vou tocar para vocês agora um pedacinho de uma música que eu me criei ouvindo ele tocar, ensaiar, quando meu avô vinha visitar a gente, que é o Tema de Lara, é uma valsa, que então foi a primeira música que eu ouvi ele tocando e também a primeira música que ele me ensinou. Vou tocar um trechinho agora.
partir dessa música foi o divisor de águas para mim. Com o meu pai me incentivando desde muito cedo, esse amor só cresceu dentro de mim. Então, com 9 para 10 anos, meu pai então fez aquela viagem de 150 quilômetros para buscar então a gaita para mim. Então, em casa, ele começou a me dar algumas dicas. Meu pai sempre teve bastante gaitas em casa, instrumentos espalhados. Tenho fotos no meio de todas as gaitas, assim, quando eu era pequenininho, eu vou mostrar para vocês também. Terem uma noção de como é importante ter o apoio de alguém incentivando no estudo de qualquer instrumento, de qualquer coisa que você for fazer, tendo o apoio e incentivo de alguém é muito importante. E eu tenho muito orgulho de dizer que meu pai e todos os familiares, minha mãe, todos sempre foram muito a favores de eu ingressar na música. Então, dessa forma, fui crescendo. Com 10 anos, então, comecei a praticar em casa mesmo, com meu pai me ensinando algumas músicas. E até aproveitando para falar que às vezes você está começando a estudar e sente alguma dificuldade, alguma vontade de desistir, alguma coisa que te impeça, passe por cima dessa barreira, que vai valer muito a pena. Eu já passei também por isso. E hoje estou aqui como prova, dando um incentivo para vocês que estão assistindo, que é possível sim tocar. E isso aqui, ó, esse instrumento vai mudar a vida de vocês, como mudou a minha. E eu tenho um orgulho imenso em falar isso. Eu comecei em casa, com meu pai então me ensinando a valsa, o ritmo da valsa, essa que eu toquei há pouco. Ele me passava um exercício, ele disse: tu senta lá, eu vou te passar um exercício. Aí, até por sinal, quando eu comecei, o meu pai dizia: toca com o dedo 13 e o dedo 4. E eu era meio teimoso e preguiçoso, eu ia com o dedo errado. Aí eu treinava com o dedo errado, assim, ele vinha lá e me corrigia: não, vai lá com calma lá, vai com o dedo certo e vai valer a pena. Tu vai ter que treinar com o dedo certo para poder dar tudo certo depois. Se tu começar com alguma mania ou algum dedo errado, depois não vai dar certo. Daí até que eu obedecia ele e treinava lá por algumas horas lá, com os dedinhos certos lá na baixaria. Então ele começou a ver que eu estava pegando gosto por aquilo. Ele me passava, então, o primeiro pedacinho do tema de Lara, e eu de tanto ouvir, peguei aquele primeiro pedaço e fui encontrando as notas seguintes da segunda parte da introdução. E eu fui mostrar para o meu pai a primeira, e ele só tinha me ensinado a primeira. E quando eu terminei, eu já comecei a segunda, e ele me olhou assim: mas como é que tu já está tocando a segunda parte? Quem que te ensinou? Como é que tu tirou? Então, dessa forma, de tanto ouvir, de tanto escutar ele tocar, eu fui conseguindo já fazer algumas coisas sozinho, a partir daquela primeira música. Então é importante escutar muito bem as músicas. Então, depois dessas ali, eu tenho várias lembranças lá no sítio, quando a gente ia visitar os parentes, lá no interior de Lagoa Vermelha, meu pai tocando embaixo de uma árvore grande, numa sombra, assim, na frente da casa, e tocava umas marchinhas. O pai sempre tocava contrapasso dos Bertucci. Nossa, o dia que eu tirei essa música que o pai me ensinou foi a realização para mim, porque eu via ele tocando e depois eu fazia igual o que ele estava fazendo também. Não teve preço esse momento. Então, para mim é muito gratificante falar que o meu pai que me ensinou os primeiros passos, e eu queria ser exatamente que nem ele. Então eu fui pegando por gosto essa musicalidade que ele tinha. Meu pai em casa às vezes tocando, e se trancava no quarto assim para ensaiar, porque é uma maneira da gente se reservar, ficar concentrado, né? E eu brincando escutava ele puxava. E eu ouvindo aquela valsa, né? E daí
o dia que eu comecei a entender um pouquinho mais dos fatos, que o meu pai me mostrou quem era o Porca-Véia, que hoje para mim é meu ídolo maior, no meio dos músicos, depois, claro, do meu pai, do meu avô, dos familiares. Porca-Véia, para mim, é o melhor gaiteiro que já existiu na música gaúcha. Como técnica, nem tanto o jeito de tocar, mais a mensagem que ele passava tocando. Então, comecei a ouvir junto com o meu pai. Pegava as capas dos CDs, abria, olhava as fotos das gaitas, aquelas contracapas bonitas que vinham nos CDs, atrás das músicas. Aí o pai me falava, ó, esse aqui é uma vaneira, esse aqui é um shot, esse aqui é uma valsa. Então, a música do Porca-Véia que me marcou, desde de pequenininho ouvindo, foi o Gaiteiro por Demais. Essa aqui, ó. Porque ela diz assim, ó, gaiteiro por demais eu sou. E quando eu era pequenininho, todo mundo me perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu sempre falei que eu queria ser igual ao Porca-Véia, que eu queria ser gaiteiro. Então, hoje, para mim ter essa gaita, esse som de gaita, fisicamente, querer ficar parecido com ele, para mim, hoje estar realizando mais esse sonho, é um dos princípios para quem está estudando, é ter um sonho, é estudar uma pessoa, é querer ser, se não igual, parecido, ou seguir o caminho. Aí meu pai sempre escutou Porca-Véia, então eu cresci naquele meio e não tinha como seguir outro rumo a não ser esse estilo. Por morar na Serra também, escutamos muito os Bertucci, os Mirins, que são daqui também, né? Então, é uma grande referência para mim, sempre foi essa linhagem musical. Então, depois, com 15 anos, passando esse momento então que eu aprendi em casa com meu pai, eu aprendi basicamente o que ele sabia. Então, meu pai nunca teve aquela oportunidade grande de estudar com um professor bom. E o que ele sabia, ele me passou. Então, depois, com 15 anos no colégio, eu tive a oportunidade de ter um colega gaiteiro também. Isso aí foi muito legal, porque foi uma passagem da minha vida que mudou também o meu pensamento. Que o pai sempre quis que eu tocasse, porém, algumas outras coisas que foram acontecendo com o decorrer do tempo, eu fui não dando tanta atenção à gaita como ela deveria. Então, com 15 anos, esse meu colega, fiz uma amizade enorme com ele e eu descobri que ele tocava. E daí eu contei pra ele, não, eu também toco um pouquinho, meu pai é gaiteiro, a gente tem na família músicos, né? Então ele disse, eu tô fazendo aula de gaita ali na escola de música da cidade. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas tem professor aqui perto, eu não sabia dessa informação. Então eu cheguei em casa e falei pro meu pai, eu tenho um colega novo lá, o Ricardo, e ele me falou que está estudando música. Eu gostaria de tentar também, pegar a gaita de novo. Nossa, aquilo ali foi a maior alegria para o meu pai, porque voltou aquele sentimento de querer tocar de novo. E daí eu falei, a escola é ali naquele endereço e tal. E aí naquele tempo também não era fácil o dinheiro, né? Sempre a gente muito simples e daí ele foi se informar como é que funcionava, quanto é que tinha que pagar, quantas aulas eram. E daí ele foi lá e fez mais um esforço para mim. Daí a gente foi lá, fez uma aula experimental e comecei a estudar então. E eu com a minha gaitinha, aquela 48 baixos da Universal, já estava bem judiado, assim, né? Já é uma gaita antiga, né? E comecei então lá, comecei a fazer aulas. Na primeira aula, o professor me perguntou se eu sabia tocar já alguma coisa, porque é o princípio que a gente tem que ter uma noção do aluno para ver se ele já toca ou se tem que começar do zero. E como eu já tocava, então ele pediu, toca pra mim, daí eu toquei aquela valsa, tema de Lara.
E daí ele me disse, não, como você já toca, e ele me disse, vamos pegar uma valsa então. E quando ele me mostrou então aquela valsa, me veio na lembrança dos tempos que eu brincava em casa, assim que eu escutava ela, que é a Lembranças, propriamente dito o nome então do Porcavéia. Então foi ali a primeira música que eu aprendi com o professor, depois do meu pai, foi a Lembranças, então, meu amigo Ariel, aqui da cidade mesmo. Então a partir dali eu comecei a aprender ritmos novos, porque até então eu tocava valsa, tocava um shotzinho e tocava um contrapasso. Então, entrando na escola de música, eu aprendi que existiam vários outros ritmos musicais. Então ali eu comecei a aprender vaneira, até me recordo até hoje ele me passando o andamento das músicas, divisão dos tempos, tudo coisas importantes que eu carrego até hoje, esses ensinamentos que eu passo para os meus alunos, e com certeza vai estar ajudando vocês também. Essa experiência que eu tive, que eu consegui absorver esse conteúdo, hoje eu vou estar com muito carinho passando para vocês. Comecei então a aprender vários outros ritmos, e na escola, depois de uma época, por intermédio de alguns outros amigos lá que também tocavam violão, meu amigo Hermes, ele também tocava gaita, e ele levava o instrumento para a escola, e daí a gente começou a se combinar, por exemplo, assim, sexta-feira, no último dia de aula, no recreio, vamos levar os instrumentos para a gente tocar ali. Então para mim foi muito bom isso, porque eu comecei a conhecer outras pessoas que moravam perto de mim, que também tocavam. Então eu comecei a ficar inteirado desses assuntos no meio dos amigos, propriamente dito, em casa, porque a gente começou depois do colégio também combinar, de se reunir para ensaiar, para tocar, e depois então foi cada vez só pegando mais gosto pela música, através dessa forma, pelo meio do meu pai e dos grandes amigos que eu conquistei, então logo de início, no meio da música. Então, depois da minha primeira gaita de 80 baixos, meu pai me fez uma surpresa também. Começou a ficar com pouco recurso, aquela gaita de 48 baixos que eu tinha, e até o professor tinha me sugerido, por que se tiver condições assim, procurar uma gaita um pouquinho maior, para a gente poder explorar mais a parte da melodia, né, e tu conseguir trabalhar mais, desenvolver mais o teu toque. E eu falei aquilo para o meu pai, e ele foi para Caxias do Sul, naquela época, fazer uma pesquisa de instrumentos também, ver o que dava para ele conseguir comprar. Então, num certo dia, eu estava em casa ensaiando, e o meu pai tinha ido para Caxias, ele ia direto para Caxias porque ele gostava de comprar CDs, ele vivia comprando CDs, DVDs para assistir, assim, ele sempre teve coleções, até hoje eu tenho coleção de fita cassete, LP, DVDs, CDs, inúmeros álbuns assim, que foram muito importantes para o meu conhecimento no meio de toda a música gaúcha, pelo fato da grande coleção do meu pai. Então, ele apareceu em casa uma noite, eu ensaiando, com um estojo grandão, estojo de gaita preto, assim, e chegou e largou no meio da cozinha aqui. Olha o teu presente. Nossa, fui lá, abri assim, uma 80 baixos preta, novinha, zeradinha no plástico, assim. Aí foi um sentimento enorme de paixão, assim, de amor, primeira vista pela gaitinha. E ali então foi que eu comecei a desenvolver um pouquinho mais, porque tinha mais recurso, a gaita um pouco melhor, e isso ajuda muito também, ter um instrumento bom, um instrumento que seja de fácil digitação, um instrumento com teclado leve, ajuda muito o desenvolvimento dos dedos. Isso aí também mudou muito no meu ensino, porque a gaitinha que eu tinha antes era gaita limitada e um pouquinho dura também, por ser uma gaita antiga, era outros materiais que eram usados para a construção dela, né, e tal. Então, a partir dali, foi um crescimento enorme também para mim. Então, depois, voltando àquele assunto que o meu pai retratava para mim, assim, você não precisa ser um músico profissional, mas você pode tocar em casa.
você pode tocar num domingo, assim, num churrasco da família. E então, a partir daquele momento que eu conheci os meus amigos no colégio que tocavam, um dia o meu amigo Hermes me fez uma proposta da gente tentar montar um conjunto de baile para começar a tocar então. E eu cheguei e contei isso para o meu pai, que também por mais que ele me dissesse que eu não precisasse ser um músico profissional, eu sei que o sonho dele sempre foi que eu tocasse um conjunto. Então eu digo para você que tem esse sonho de tocar, seja para tocar para você, tocar para sua família, tocar num conjunto de baile, seja o jeito que você quiser. Alimente teu sonho, pesquise. Hoje tem várias formas de estudo. Se você não tem um professor presencial, como eu descobri que tinha, naquela época facilitou. Mas hoje, com o uso da internet, tem muitos outros caminhos que você consegue estudar a gaita. Tem, através de vídeos, de cursos, você consegue, de inúmeras formas, começar do zero a aprender esse instrumento. Então, vocês podem também contar com a minha ajuda. Semanalmente, aqui no meu Instagram, eu vou estar postando conteúdos gratuitos para vocês, para ajudar mesmo de coração, para que vocês realizem esse sonho. Então, digo para você não desistir, sempre insista no seu sonho, persista, você vai conseguir. Você vai realizar o teu sonho, ou o sonho do teu pai, que era o meu caso, que hoje se tornou o maior orgulho para mim, fazer parte da família, continuar com esse meio musical que vem desde o tempo do meu avô, dos irmãos dele, e hoje mantendo firme. Eu, se com certeza, um dia quero ter um filho, vou incentivar ele desde o início ao mundo da música. Com certeza na gaita, e se for por intermédio de algum outro instrumento também, que siga no meio musical, porque a música, eu digo, é uma porta que tu entra, tu nunca mais consegue se desligar, porque o dia a dia da gente é feito de música. Tu acorda, tu liga o rádio ou tu liga a TV, tá tocando uma música. Tu sai no final de semana, tu sai viajar, conforme tu vai pegando experiência assim de viver no meio das outras pessoas, quando você fica maior, você vai entendendo que a música faz parte de tudo. Você vai viajar de carro, duvido que você não liga o rádio para escutar uma música. Então, a música na vida das pessoas, ela faz uma grande mudança. Eu, se não tocasse hoje, seria, eu não sei, eu não teria outro pensamento, não sei o que eu teria feito se não fosse a música, porque hoje tenho muito orgulho de dizer que sou vivo da música, sou um músico profissional que atua também como professor e como gaiteiro de baile, de conjunto gaúcho. Então, depois então que eu comecei a me interessar pelo baile, que era um sonho do meu pai, mudou totalmente também o meu pensamento da música, porque eu comecei a tocar com outras pessoas. Isso é muito bom também, com outros instrumentos, com bateria, com baixo, com guitarra, com cantor. Então isso também foi um grande divisor de águas para mim, na questão de entender os tempos. É uma coisa que eu bato muito em cima dessa tecla, os tempos da música, que cada música tem o seu andamento, né? Então você tocando com outras pessoas que têm mais experiência, elas te ajudam. Então você estudando o instrumento, você consegue distinguir todos esses passos. Então dessa forma, depois que a gente começou a tocar lá no colégio, ele me fez aquele convite para ir tocar no conjunto. E um certo dia de noite, meu pai então me levou até na casa do Adair, que é um grande amigo até hoje. Então, que junto com o Hermes, nós montamos o meu primeiro conjunto de baile, o Adair e Pacheco e grupo Revelação Gaúcha. Então, que era eu e meu pai, éramos os gaiteiros, e logo depois o Hermes, por outros compromissos, ele acabou não tocando, mas eu fiquei então no conjunto e assumi então o papel de gaiteiro. Comecei a tirar músicas e tal, para poder seguir nesse meio do baile.
Logo depois que eu comecei então a tocar, eu vi que precisava de mais recurso no meio da musical, aprender mais, aperfeiçoar aquilo que eu já sabia, que eu já tinha pego aqui na cidade, com o meu amigo Ariel, professor. E o meu pai começou a me levar para os rodeios, nesse meio tempo também que eu comecei a tocar. E um certo dia no rodeio de Vacaria, eu até tenho fotos também, vou mostrar para vocês aqui. Meu pai me mostrou o professor Paulo Siqueira, um grande gaiteiro, que foi meu professor. Então, a partir daquele dia, eu conheci ele lá e a gente trocou contatos. E meu pai acabou ligando para ele e me levou até Caxias do Sul para começar o estudo. Então, primeiro dia que a gente foi lá, uma história muito legal também, que naquele tempo não existia um recurso de você colocar no GPS, assim, no celular, e te levar na casa da pessoa, que hoje é muito fácil, né? Naquele tempo meu pai ligou e se informou mais ou menos onde é que era a casa do Paulo, e a gente chegou lá, foi pedindo informações e tal, e chegamos lá perto. E nós estávamos caminhando na calçada, assim, perto da rua da casa dele, no apartamento, e o engraçado é que eu sempre escutei, depois que meu pai me falou do Paulo, eu sempre escutei as músicas dele e a voz dele ficou gravada na minha cabeça. E a gente estava caminhando perto de uma sinaleira, numa rua movimentada, e a gente parou porque fechou o sinal para os pedestres passarem e começou a passar os carros, né? E tinha dois senhores conversando, assim, na beira da faixa, e eu e meu pai. E eu comecei a escutar aquela voz, assim, eu olhei pro meu pai, pai, não é a voz do Paulo Siqueira? Aí a gente olhou pro lado, assim, e ele viu, você que é o Maico que me ligou? Eu digo, sou eu mesmo! Então a gente encontrou o Paulo Siqueira na esquina do prédio dele, e eu reconheci a voz dele, e meu pai, é ele mesmo, assim, foi muito legal. Então, a partir daquele dia, eu estudei então com o Paulo Siqueira por 5 anos. Eu ia toda semana para Caxias do Sul, fazia 100 quilômetros de volta, toda semana então para estudar. E no decorrer dos tempos eu acabei indo a cada 15 dias, depois uma vez por mês, pelo fato de ser um pouquinho complicado, porque meu pai, ele trabalhava à noite, então às vezes a gente voltava no horário apertado, então era complicado de ir toda semana, então a gente combinava de ir a cada 15 dias, fazia 2 horas, então sempre foi um esforço grande para começar a aprender o instrumento. Quando eu comecei então a tocar mais direto, eu tinha que ensaiar bastante. Então, nos tempos que eu tinha vaga em casa, porque nesse tempo que eu toquei baile, no Balanço Fandangueiro, eu estudava no colégio também. E eu não tinha trabalho ainda, por ser de menor. E então, no início ali, eu passava grande parte do dia ensaiando. Então, é de grande valor você separar um tempo do seu dia para ensaiar. Se você não tem condições de ensaiar direto, você separe uma horinha de meio-dia ou de noite, assim, para você dar uma ensaiadinha, porque é de muito valor você praticar todo dia a mesma coisa que você quer evoluir. Dessa forma foi que eu consegui, então, a pegar músicas novas, conteúdos novos e bastante ensaio. Dessa forma eu consegui, então, formar o meu repertório para tocar baile. Então, o meu pai sempre me ajudou também. Às vezes ele me dizia, escuta essa música aqui, essa música é boa de baile. Ele sempre me falou assim, essa música é boa de baile. Então eu comecei a escutar bastante e a procurar no instrumento, começar a procurar coisas semelhantes com aquilo que eu estava estudando. E um certo dia de noite, naquele tempo eu estudava de tarde ainda, eu cheguei em casa do colégio e eu comecei a escutar uma música no YouTube, coloquei lá Irmãos Bertucci e tinha aquela música, é um shot, vou tocar pra vocês aqui, ó. O
música é Vida de Gaúcho, do Adelar Bertucci. E eu comecei a escutar aquela música e eu já tocava algumas coisas assim nesse tom e eu comecei a sentir algo semelhante. Então foi que eu comecei a tirar música sozinho, escutando bastante os outros artistas. Foi que eu fui descobrindo então a forma de tirar as músicas de ouvido em casa. Estudando também lá com o Paulo Siqueira, ele me dava muitas dicas para tirar música. Então dessa forma foi de grande fundamento então para começar a aprender esse meio da música também, de você tirar a música e trabalhar ela da tua própria forma de tocar. Não necessariamente precisa ser original, como foi gravado. O jeito que você toca, você molda o teu jeito de tocar. Eu, por exemplo, de tanto que eu toquei, de tanto que eu toco, de tanto que eu estudei muito Porca Véia, eu toco o estilo dele. Até bastante gente me fala, eu tenho orgulho disso, dizer que eu toco muito parecido com ele. Então, você seguindo o modo de tocar de uma pessoa, você consegue moldar o seu modo de tocar. Quando eu comecei a tocar baile, então, no Balanço Fandangueiro, eu ainda tinha a minha outra gaitinha, que o meu pai tinha me dado. Então, aquela gaita não era então, de um recurso próprio para o baile, porque ela era uma gaita que a gente chama, ela é em terça de voz, ela é uma gaita um pouco... o som dela não é apropriado para tocar baile, por ser um instrumento mais para estudo. Então eu sempre tive o sonho também de ter uma gaita igual ao do Porca Véia, uma Todeschini Super 8, que é esse modelo que eu tenho aqui. Então eu pedi pro meu pai, ele sempre me falou, o dia que tu for comprar uma gaita grande, uma gaita para te ter para sempre, tem que ser Todeschini, tem que ser uma Super 8, ele sempre me falou isso. Então, para tocar baile, hoje a Super 8 é a rainha dos fandangos, então sempre tive esse sonho também. E quando eu comecei a tocar mais seguido o baile, que o meu pai viu que ia dar certo, então ele me disse, vamos começar a pesquisar, a hora que aparecer uma Super 8 boa, a gente compra, a gente dá um jeito. Então, naquele tempo ali, já ao passar dos anos, eu já tinha o recurso então da internet e eu comecei a pesquisar no Facebook, para ter então, tá no meio das vendas das gaitas. Apareceu então uma Todeschini Super 8 lá na cidade de Estrela. E então daí eu falei pro meu pai e ele conversou com a minha avó, que a avó também sempre foi uma grande incentivadora para mim, e quem ajudou a comprar então a primeira gaita foi minha avó. Ela me deu de presente, me deu o dinheiro e a gente foi lá então experimentar a gaita. Eu gostei, então daí a gente foi lá, fizemos uma viagem, agora eu não lembro exatamente a quilometragem, mas a gente foi de Fusca lá então buscar a gaita, que era o carro que o meu pai tinha, tem até hoje, e então daí fomos lá buscar a Super 8. Daí, então, foi mais a realização de um sonho que eu tive de ter uma Super 8, e então eu comecei a tocar os bailes com a gaita que já era profissional. Então, com o passar dos tempos, tocando baile, passando então pelo grupo Balanço Fandangueiro, passei a integrar o grupo Estância, de Caxias do Sul, o qual faço parte até hoje. E nesse meio tempo também, voltando um pouquinho para trás, no tempo que eu estava ali no Balanço, já tive procura então para começar a dar aula. E então o primeiro aluno que me procurou foi o filho do Adair, que então foi o primeiro conjunto que eu participei. Então ali a gente começou a trabalhar, eu comecei a passar o que eu sabia para ele. Então começamos a trabalhar e foi com ele que eu comecei a aprender a dar aulas então, porque por se tratar de uma pessoa muito calma, consegui também me adaptar e me formar então nesse modo de dar aulas. Foi com ele então que eu comecei. E com o passar dos tempos, tive também a oportunidade e a procura do professor Piri, aqui da Escola de Música da cidade, que ele é músico também, baterista, e tem a escola de música, onde eu estudei quando eu comecei a fazer aulas então. E o professor que estava
na escola, estava de saída, e ele me fez um convite para ver se eu teria como passar a integrar o quadro de professores, se eu teria interesse de começar a dar aulas então na escola de música. Dessa forma, então, aceitei a oportunidade por se tratar então de uma fase da minha vida que eu decidi viver só da música. Então, eu tinha os meus alunos, alguns presenciais na minha casa, tenho até hoje, e eu comecei então a dar aulas na escola de música. Com o passar desse tempo que eu comecei a dar aula presencial aqui, eu fui criando técnicas próprias e algumas coisas também que eu fui aprendendo com os professores que eu tive, que eu notei que quem está começando a aprender a tocar teve bons resultados e hoje são bons músicos que já são muito bem desenvolvidos tocando acordeon. Então, com essa experiência que eu tive, tocando em casa, tocando os meus alunos, tocando então bailes, todos esses anos, depois desse tempo de aulas presenciais também, comecei a dar aulas. Quando eu comecei a viver somente da música, eu me senti apto hoje a estar aqui gravando então essas aulas online para vocês, com o intuito então de esse conteúdo a ser postado no Instagram agora, conteúdo semanal, aí para ajudar a vocês a desenvolverem e acreditarem no seu sonho de tocar, estarem aí estudando o acordeon e aí aperfeiçoando sua técnica. E você que está começando do zero também pode acompanhar aí, que vai ter muitas dicas para você conseguir aprimorar cada vez o seu conhecimento. E também você que já toca, você que quer aprender algo a mais, eu estarei sempre aqui postando toda semana conteúdo novo para todos vocês. Então é isso, meus amigos. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo até o final e conto com vocês aqui acompanhando essa trajetória comigo. Um forte abraço e até o próximo!